Fala pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Olha só, vamos lá, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre raízes complexas. É o nosso último conteúdo aqui com relação aos números complexos. Então o que a gente vai falar? Um pouquinho sobre raiz para a gente poder finalizar esse conteúdo. Olha só, é a nossa sétima aula do segundo bimestre. Então olha o que acontece, galera. Quando eu falo em raízes complexas, eu estou falando de raízes na situação de quê? De raízes que não tem, que no caso não seria, não teria como resolver nos números reais, mas nas complexas a gente tem como resolver. Olha só, vem comigo aqui para a gente resolver essa situação aqui. Olha só o que acontece nesse caso aqui, ó. Vamos descobrir o valor de delta, que é b elevado ao quadrado menos 4ac. Nesse caso, eu nem preciso, galera, usar isso aqui. Posso usar aquilo lá. Quando tem A, B e C, eu resolvo daquele jeito. Quando tiver faltando algum, aqui eu já resolvo. Ó. No caso aqui, ó, já posso ir direto ao assunto. X elevado ao quadrado é igual a menos 25, galera. Ó. Esse passa para cá com negativo. Então, o que acontece? Quando a gente tem esse valorzinho aqui, a gente tem o quê? Uma raiz. Né? Então a gente vai trocar. Então o x vai ficar sozinho e vai ficar raiz quadrada de menos 25. Agora, aí é que está a questão complexa. Né? O que é a questão complexa? É que se a gente tivesse nos números reais, a gente não teria como fazer isso aqui. Né? Se a gente tem o delta nessa situação, a gente não teria como resolver. Então o que acontece? Nesse caso aqui, nós não teríamos como resolver. Mas aqui nós temos sim, ó. Nós temos exatamente como resolver. Ou seja, nesse caso aqui, eu tenho o resultado aqui como o que, pessoal? Eu tenho nesse caso eu tenho 5, né? Ah, professor, mais 5 é a raiz quadrada de 25. Beleza, então nós temos aqui o 5i. Ou seja, resultado, um número complexo. Agora, quer fazer a prova? Olha só, se você pegar aqui o 5i vezes o 5i, ele vai dar o quê? Ele vai dar 25i elevado ao quadrado. Vocês notem que eu já falei para vocês isso aqui, que é só trocar o sinal. Então, seria menos 25. Por isso que aí, na questão complexa, tem como a gente resolver. Vamos para essa aqui. Nesse caso aqui, olha só o que acontece. Vamos resolvendo por parte, né? O A, vocês sabem que é 1, né? O B, vocês sabem que é menos 8. E o C aqui é igual a 25. Bacana, então agora vamos lá. Delta é igual a B elevado ao quadrado menos 4ac. Esse delta aqui é o B, menos 8 elevado ao quadrado menos 4 vezes o 1 e vezes o 25. Bacana? Então, olha só, aqui eu tenho 64 menos, nesse caso aqui eu teria menos 100. E o delta aqui é o quê? É menos 36. Galera, outra situação aqui, outra situação de nós resolvermos aí uma raiz complexa. Olha só, o delta deu um valor o quê? Negativo. Então, toda vez que lá no nono ano, no primeiro, no segundo, quando chegava aqui, a gente não parava. A gente parava por quê? Não resolvia mais. No caso, agora a gente vai continuar. A gente vai dar continuidade. Então, como é que eu faço o x1, professor? Vamos lá. O x1 não é menos b? Então, aqui vai ser 8. Por quê? Porque menos com menos vai dar mais. 8 mais raiz quadrada de menos 36. Sobre quem? O dobro de A, que é 2, né? Então, nesse caso aqui, x1 é igual a quê? É 8 mais raiz quadrada de 36 é 6. Beleza, mas vai ser 6i dividido por 2. Então, no nosso caso aqui, ó, o x1 vai ser dividido aqui, ó, no caso, 8 dividido por 2 é igual a 4. Mais o 6 dividido por 2 é igual a 3i. Bacana, pessoal? Olha só que legal. Então, para a gente finalizar, vamos fazer aqui o x2, ó. x2 aqui, que é igual ao quê? É igual a 8, não pega o bonde andando, né, que eu falei para vocês, menos raiz quadrada de 36 negativo, né?
Então, nesse caso, dividido por 2. Então, x2 aqui ó, é igual a 8 menos a raiz quadrada de menos 36, nós sabemos que é 6i, né? Dividido por 2. Então, nesse caso aqui, nós temos o x2 igualando-se ao quê? A 4 menos o 3i. Por quê? 8 dividido por 2 é 4, menos 6 dividido por 2 é menos 3. Beleza, pessoal? Então, galera, é isso. A nossa 7ª aula aí do segundo bimestre é exatamente isso. Fechado? Um grande abraço a vocês, espero ter tirado a dúvida e vamos lá, foco nos estudos que vamos chegar lá. Um abraço, tchau, tchau!